dia, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Esta semana com Gonçalo Saraiva Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a quem dou as boas-vindas ao nosso espaço de entrevistas. E começo por lhe perguntar, ontem, quinta-feira, apresentaram um estudo sobre a habitação que, ao contrário de outras iniciativas do passado, termina com recomendações, é um policy paper com recomendações para o mercado da habitação ser mais dinâmico. Quais foram, em termos gerais, as grandes conclusões deste vosso trabalho? De facto, a Fundação lançou esta nova série de policy papers, com um policy paper sobre a habitação, que é evidentemente um tema do momento e um tema que preocupa muitos portugueses. É um tema quente. É um tema quente, é um tema que preocupa muitos portugueses. E foi a intenção da Fundação, uma nova fase que está a lançar, uma fase que procura ser mais prescritiva, ou seja, os estudos da Fundação tinham um aspecto muito grande de diagnóstico, de análise da situação, e agora decidimos avançar, e os policy papers são um instrumento disso mesmo, à semelhança, aliás, do que fazem outras fundações e think tanks no estrangeiro, lançar este modelo, que é um modelo de recomendação. Um modelo mais curto, um policy paper é mais curto, continua a ter uma parte muito assente em ciência, muito assente em análise de dados, e depois, a partir desses dados, formula um conjunto de recomendações. Por um lado, do ponto de vista comunicacional, é mais focado, é uma coisa mais, se calhar até mais fácil de entender pelo cidadão comum. Talvez. E, por outro lado, o nosso grande objetivo é, evidentemente, chegar às pessoas, chegar aos decisores, chegar a quem possa usar esta informação que nós produzimos, que é uma informação fidedigna, sólida. Repare, os policy papers são coordenados, são dirigidos por cientistas, por académicos que coligem os dados, que analisam os dados e a partir deles formulam estas recomendações. Portanto, continuamos a ter uma análise muito sólida, mas depois recomendações para de facto chegar às pessoas e para ser muito perceptível qual é o caminho a seguir para conseguir chegar a um determinado resultado. E este policy paper sobre habitação é justamente isso. Nós tínhamos lançado um estudo mais aprofundado sobre habitação aqui há 2 anos, e agora fizemos uma atualização destes dados. 2 anos depois é evidente que era necessário atualizar esses dados. Fizemos a atualização desses dados e formulámos estas recomendações. Percebemos algo que já era claro há 2 anos e torna-se ainda mais claro agora, é que o grande problema da habitação em Portugal é um problema de oferta. É do lado da oferta. É um problema de oferta. Como é que acha, ou seja, quais são as conclusões do estudo em relação a como é que se pode dinamizar a oferta? Com mais habitação pública, com mais mercado de arrendamento? Como é que vem isso? Uma combinação de tudo isso, portanto, o estudo que formula um conjunto de recomendações, algumas recomendações com apoios às famílias para poderem arrendar ou adquirir casa, mas do lado da oferta, essencialmente a questão da simplificação administrativa, portanto a questão dos procedimentos, a questão fiscal também, uma redução dos impostos sobre a construção e a adoção de um modelo que lá fora funciona muito bem, que é o modelo de build to rent, portanto o modelo de construir para pôr no mercado de arrendamento, aumentando o mercado de arrendamento. Repare que os dados mostram, isto também já era sabido, os dados mostram que houve uma redução muito significativa da nova construção nos últimos 10 anos. Se compararmos as 2 últimas décadas, na última década houve um decréscimo muito significativo da nova construção. E, portanto, evidentemente que isto mostra as dificuldades da oferta e é, sobretudo, aí que esse esforço deve ser colocado. Por exemplo, o estudo mostra temas muito discutidos que têm a ver com os estrangeiros, com os vistos gold, etc. O estudo mostra, os dados mostram que a pressão pelo lado da procura nesse aspecto é relativamente baixa. E, portanto, medidas aí não vão ser muito eficazes. Então olhamos, por exemplo, para cidades como Lisboa e Porto. O problema, no vosso entender, tem a ver com o facto de haver pouca oferta no mercado. Da oferta que existe, muitas vezes não está em condições ou seja, os imóveis estão degradados, não estão em condições de ser habitados, são muito pequenos. Por exemplo, uma família de 3, 4 pessoas, por exemplo. O problema está nisso, ou seja, está na falta de, por exemplo, de imóveis suficientes para famílias. Sim, em 2 normais. aspectos. Por um lado, e este policy paper também mostra isso, e aí há uma diversificação da procura, há um aumento de procura por via do novo tipo de famílias.
há uma desagregação de famílias, famílias monoparentais, divórcios que levam à maior procura de casas. Portanto, há aí também... É mais por aí, não tanto pelos estrangeiros. Também um fenómeno. Sim, muito mais por aí do que pelo estrangeiro. E, por outro lado, também não faz muito sentido olhar para a oferta de casas global, sobretudo quando essa oferta de casas se verifica fora de Lisboa e do Porto. Porque, infelizmente, nós não temos ainda um sistema que permita que as pessoas vivam no interior, vivam fora das grandes cidades. E, portanto, há uma concentração da procura nas grandes cidades. Claro que tudo isto pode mudar e o estudo também olha para essa realidade, para a possibilidade de trabalho remoto, para a possibilidade de trabalhar fora das grandes cidades, mas neste momento isso ainda não é uma realidade absoluta. E há outro aspecto aí que também é muito importante, o estudo fala disso, tem a ver com o sistema de transportes. No fundo, vamos ver, há aqui uma preocupação de médio, curto prazo e depois uma preocupação de longo prazo. No curto, médio prazo... Para que seja possível as pessoas saírem do centro das cidades e continuarem a trabalhar na cidade, precisam ter transportes públicos. É evidente. Ou seja, nós temos que ter uma resposta de curto, médio prazo para as pessoas hoje, para a dificuldade hoje, porque, repare, isto também são preocupações da Fundação, depois podemos falar disso se achar bem, mas também é uma preocupação da Fundação, uma grande preocupação da Fundação, a questão da desigualdade, a questão da pobreza. São temas que a Fundação trabalha há muitos anos. Ora, a habitação está hoje a contribuir para a questão da desigualdade, para a questão da pobreza. A habitação está a contribuir para a saída dos jovens de Portugal, que é um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje, os problemas demográficos. E, portanto, nós temos que dar uma resposta já, para quebrar esse ciclo já. E essa resposta, mais de curto prazo, tem a ver com estes aspectos que falámos. Mas mais de longo prazo, só para terminar o raciocínio, mais de longo prazo é preciso um planeamento em relação às necessidades do futuro. E é necessário um planeamento quanto à rede de transportes, quanto à rede de mobilidade em geral. Repare, qualquer grande cidade, pensemos em Paris, pensemos em Londres, verifica-se esta pressão sobre o imobiliário, sobre a habitação no centro das cidades. Depois foram construídos sistemas de transportes, redes de transportes... Mas o problema é que Lisboa, por exemplo, tem preços superiores a muitas destas cidades. Sim, mas se for para 40, 50 km de Lisboa, já não tem ninguém a viver. Se for para 40, 50 km de Londres ou de Paris, tem imensa gente a viver. Gente que faz esse percurso todos os dias. Pense no norte de Lisboa, zonas como Cartaxo, zonas como Santarém, que estariam a uma hora de Lisboa, rede de transportes eficaz. Com uma rede de transporte eficaz e onde hoje em dia não há uma opção para se viver e vir trabalhar para Lisboa diariamente. E no meio disto tudo, onde é que fica o alojamento local? O alojamento local, é evidente que o alojamento local coloca alguma pressão nas zonas mais turísticas da cidade, mas o alojamento local é importante. É importante até para a oferta turística e o setor do turismo é um setor muito importante para Portugal. Portanto, o que o estudo aí refere é que há necessidade de avaliação do alojamento local casuisticamente em zonas específicas das cidades, que é, aliás, o que já está a acontecer e é uma avaliação que tem que ser constante. Não pode haver uma... Enfim, o estudo também revela isso, não faz sentido uma decisão geral, global, em relação ao alojamento local. É necessário uma avaliação caso a caso. E as câmaras têm que ter um papel decisivo. E as câmaras têm que ter um papel decisivo. E, por exemplo, faz sentido esperar que, imaginemos, em bairros históricos onde as tipologias têm, os imóveis disponíveis têm 20 ou 30 metros quadrados, faz sentido esperar que vivam famílias nessas casas? Provavelmente essas casas não estão adaptadas a que famílias vivam nelas e, portanto, é preciso encontrar um modelo que funcione. O pior que podia acontecer era voltarmos ao tempo em que os centros da cidade estavam desertos. Nós lembramos que há 15, 20 anos o centro de Lisboa estava deserto, degradado. Não tinha ninguém, estava degradado. E, portanto, hoje voltar a uma situação em que isso acontece, seja porque as casas se degradam, porque não há reabilitação, ou porque a tipologia não responde às necessidades das famílias portuguesas, o pior que podia acontecer era voltarmos a ter o centro deserto, nem turistas, nem portugueses. Gonçalo, peço que não perca esse seu raciocínio, nós vamos voltar já dentro de breves segundos, após um curtíssimo intervalo. Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico na JETV, a nossa plataforma multimédia, com versão em podcast no Spotify e outras plataformas. O nosso convidado desta semana é Gonçalo Saraiva Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que acabou de apresentar esta quinta-feira um policy paper sobre habitação. Ainda antes fechamos o tema da habitação, que eu sei que há outros temas também que são interessantes de abordarmos. Em termos de recomendações, o que é que recomendam em termos de apoios para as famílias, por exemplo, comprarem casa?
Bom, aí há várias hipóteses. Há a hipótese de subsídios diretos, de atribuição de subsídios diretos. Portanto, o estudo faz uma comparação sobre sistemas de apoio em vários países e vai olhar para vários sistemas que foram adotados com sucesso. Portanto, pode haver uma hipótese de subsídio direto, pode haver uma hipótese de apoio ao crédito, ou de crédito bonificado, digamos assim. Portugal, aliás, já teve soluções de crédito bonificado que funcionaram e, portanto, é uma hipótese de se voltar a isso. Agora, o estudo não se foca... Há também o tema do arrendamento. O estudo não se foca apenas na compra de habitação, embora a compra de habitação seja importante. Quando há pouco falava em construir para arrendar, portanto, é necessário que quem promove essa construção, partindo do princípio que são privados, não é? Isso tem que ter uma yield, por assim dizer, acima, eventualmente acima da taxa de juros. Mas esse é um modelo que existe noutros países. Há empresas que estão muito testadas. Como a Alemanha. Exatamente. Há, aliás, empresas que estão em Portugal e que lá fora fazem esse modelo que em Portugal não fazem porque entendem que não há condições para isso. Portanto, o que é necessário é trazer essas condições, criar essas condições. Eventualmente não se coaduna com algumas medidas como estas que estão previstas no Mais Habitação, por exemplo, em que há limites às rendas. Bom, Mais Habitação que foi aprovado recentemente. O estudo da Fundação não comenta o pacote Mais Habitação, não tem, aliás, nenhuma relação com este pacote legislativo. A Fundação é totalmente apolítica coincidiu no tempo e por causa da importância do coincidiu no tempo pela simples razão que é um tema fundamental para os portugueses agora e nas próximas décadas. E, portanto, nós não procuramos com este paper, nem com esta atuação, comentar ou criticar ou que seja os pacotes legislativos que estão em cima da mesa. Agora, é evidente que, sendo um tema fundamental para os portugueses nas próximas décadas, este pacote, seguir-se-ão outros pacotes, haverá outras medidas legislativas e nós procuramos contribuir para esse debate e procuramos trazer dados e recomendações para que, no futuro, elas possam depois ser utilizadas. E outros temas para o futuro? Nos novos, ou seja, temos a habitação, há outros desafios que Portugal tem. O que é que tem em pipeline neste momento? Ora bem, nós continuaremos a oferecer estudos muito sólidos para os portugueses conhecerem a realidade portuguesa em alguns temas fundamentais. E, portanto, nós continuaremos a ter estudos mais aprofundados, como tínhamos até agora. Teremos os policy paper, mais curtos, mais direcionados e com medidas mais prescritivas. E teremos um barómetro que vai progressivamente medindo o que os portugueses pensam sobre estes aspectos fundamentais, sobre os aspectos que nós estamos a estudar. Teremos um barómetro, por exemplo, também sobre habitação em breve. Portanto, é uma sondagem. Sim, exatamente, sobre estes temas, sobre os temas que mais preocupam os portugueses. Ora, temas que a Fundação está a estudar e irá estudar nos próximos anos são temas que se relacionam com o desenvolvimento económico, com o crescimento económico, que é muito importante, com temas da pobreza e das desigualdades, e repare que eles estão ligados, porque nós entendemos que é fundamental tirar as pessoas da pobreza. Portugal tem cerca de 20% da população em situação de pobreza e é necessário inverter essa situação, mas isso só pode ser invertido com crescimento económico. Não é possível distribuir recursos que não existem e, portanto, é preciso crescer economicamente para gerar recursos para depois os poder distribuir e tirar as pessoas da pobreza. E um terceiro tema em que a Fundação está a trabalhar é o tema da qualidade da democracia. Garantir que a nossa democracia funciona, que é uma democracia robusta, saudável e que os nossos decisores estão realmente ao serviço das pessoas. Portanto, há aqui uma combinação de fatores que, em última análise, o que pretendem é contribuir para um país melhor. Um país mais próspero, mais desenvolvido, a Fundação menos desigual. Acaba por ter um papel mais ativo. Após estes primeiros anos de consolidação do projeto, acaba por ter um papel mais ativo de intervenção cívica, no fundo. Sim, embora eu não receia que seja claro, não é uma intervenção política, não tem rigorosamente é exatamente nada... isso que eu lhe ia perguntar. Não receiam que haja quem vos acuse de estarem a intervir, se não a nível partidário, mas pelo menos acaba por ser uma intervenção política. Mesmo que não seja... Não receio. Repare, a Fundação desde o início teve essa matriz de contribuir para o debate na sociedade portuguesa. E tem contribuído largamente para o debate na sociedade portuguesa. Portanto, a Fundação sempre teve a preocupação e sempre teve esse papel. Realmente agora... talvez vá ser um pouco mais interventiva, um pouco mais ativa, um pouco mais prescritiva. É natural, a Fundação no próximo ano faz 15 anos. É natural que ao fim de 15 anos
com o acervo que já criou, com o pensamento que já criou, procure ser um pouco mais interventivo. Mas há aqui uma matriz, mais uma vez, não é uma matriz partidária, mas é uma matriz, há uma filosofia, há toda uma forma de ver o mundo. Sim, Filipe, mas repare, há um aspecto que é fundamental aqui e que sempre existiu e vai continuar a existir. É que estas recomendações e esta intervenção serão sempre feitas a partir dos dados, a partir da ciência, a partir do conhecimento. Isso é o que falta muito na nossa sociedade. É o que falta muito na nossa política, é o que falta muito nas decisões, é o que falta muito em vários setores da sociedade, até na sociedade civil, falta muito o conhecimento dos dados, o conhecimento aprofundado da realidade e o tomar decisões com base nesses dados. Credível. Nós, em momento algum, nos queremos substituir aos decisores. Esse papel cabe aos decisores e, portanto, nesse sentido, não é uma atividade política, muito menos partidária. Nós respeitaremos sempre o papel dos decisores, mas podemos ajudá-los, os decisores, aos cidadãos, às empresas, à sociedade civil, podemos ajudá-los trazendo dados, trazendo ciência, trazendo factos, para que as pessoas possam trabalhar, decidir de forma mais informada. Há um tema também que o Gonçalo é especialista, que não tem necessariamente a ver com a Fundação, que é o tema das migrações. Como é que agora isto é uma conversa já lateral à nossa entrevista, ao tema da nossa entrevista, mas o tema das migrações é um tema também, e da demografia em geral, é um tema também a que a Fundação está atenta? É um tema que para a Fundação é muito importante, desde sempre. Portanto, não fui eu, apesar de ser uma matéria que gosto muito e que tenho estudado muito, não fui eu que trouxe esse tema para a Fundação, ele já lá estava. A Fundação foi das primeiras instituições em Portugal a alertar para a realidade demográfica, para os problemas demográficos e para o contributo das migrações para os temas demográficos. Portanto, é algo que preocupa a Fundação desde o início, porque de facto é um problema estrutural da sociedade portuguesa. E para quem está preocupado com a sociedade portuguesa, como é o caso da Fundação, não pode deixar de pensar nisto. Vão ser decisivas para as próximas décadas, no fundo. Há aqui um aspecto demográfico fundamental. Portugal perdeu, os censos agora mostram isso, perdeu cerca de 200 mil pessoas nos últimos 10 anos. A Fundação já tinha dito num estudo há vários anos, e essa perspectiva confirma-se, que a continuar este ritmo, Portugal pode ter em 2050 cerca de 7,5 milhões de pessoas, portanto um encurtamento, um encolhimento significativo. De quase 3 milhões. Quase 3 milhões. 3 milhões. 2 milhões e meio da nossa população. Isso tem um impacto enorme. E em simultâneo a população envelhece. E esse é outro aspecto, aliás, consultando a Pordata, isso é muito claro. Portugal é das sociedades mais envelhecidas da Europa, há um progressivo envelhecimento da população e muitas pessoas a sair do mercado de trabalho. Ou seja, exatamente, vamos ser menos e mais velhos e menos a trabalhar. E isso depois tem uma implicação enorme na segurança social. Também temos um estudo que lançámos há cerca de 3 anos sobre a sustentabilidade da segurança social, que mostra que a segurança social entrará em colapso lá para 2040. Portanto, acha que as migrações aí vão ser decisivas para as migrações são decisivas, aliás, se nós consultarmos, Portugal, nos últimos 3 anos, não perdeu população, ao contrário do que aconteceu nos últimos 10. E não perdeu população, se olharmos para os dados, por uma razão muito simples. Por causa da imigração. Porque 2020 e 2021, anos da pandemia, o déficit demográfico pela via natural, isto é, a diferença entre mortes e nascimentos, foi dos piores de sempre. Em 2020, enfim, o último ano de que há memória pior que este foi em 1918, portanto o ano da gripe espanhola. Nós tivemos de facto aqui uma situação muito difícil do ponto de vista do saldo natural e continua a agravar-se. A única forma de equilibrar, e os números mostram isso, a única forma de equilibrar é pela via da imigração. E, portanto, nós precisamos, e a Fundação tem trabalhado sobre isso, nós precisamos de políticas migratórias... Ou seja, uma estratégia bem pensada para atrair imigrantes qualificados. Exatamente. E que não é o que tem acontecido, porque nós temos tido uma resposta muito casuística, mais uma vez, temos tido uma resposta muito casuística a estes problemas. Por exemplo, ainda agora, há uma semana ou duas, o setor do turismo queixava-se que precisava de 45 mil pessoas. Estamos em pleno verão, estamos em plena época alta de turismo e o setor queixa-se que precisa de 45 mil pessoas. Já foi assim o ano passado. A resposta casuística que há é, no fundo, ir abrindo
as fronteiras de forma um pouco casuística à medida das necessidades. Tem que ser mais bem pensado, de forma Isso traz estratégica. imensos problemas, Filipe, porque depois estas situações que temos visto de abusos, de redes clandestinas, acabam por aproveitar estas dificuldades e estas necessidades. Portanto, nós precisamos de uma política muito estruturada, que olhe para as necessidades do país, que perceba que o país precisa de imigração, portanto, que não fuja da realidade, que não enfie a cabeça na areia, e que prepare primeiro a seleção e a vinda dessas pessoas e depois, fundamentalmente, a sua integração. Gonçalo, o nosso tempo está mesmo a terminar. Este tema das migrações dava para uma entrevista à parte. E agradeço muito o seu tempo, o facto de ter aceito o nosso convite. E nós voltamos na próxima semana com novos temas e novos convidados. E até lá acompanhe a atualidade em www.jornaleconómico.pt. Bom fim de semana.